É assim que Deus quer? Que você carregue esse peso sozinho? Na Bíblia, há vários relatos de pessoas enfrentando sintomas que hoje associaríamos à depressão. Um deles foi Elias. Fique comigo até o final, pois vou te falar como Elias passou por isso. Completamente. Se esta mensagem está chegando até você no momento certo, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Você receberá mais conteúdos como este que podem trazer esperança e cura para a sua vida. Antes de falar de Elias, você precisa entender uma coisa crucial. A Bíblia não esconde o sofrimento emocional das pessoas. Ela não suaviza a dor. Ela não finge que a fé te torna imune à escuridão. A Bíblia mostra homens e mulheres de Deus enfrentando a escuridão da alma. Pessoas reais, com lutas reais, com dor real. A história de Jó. Deixe-me começar com Jó. Jó perdeu tudo, seus filhos, todos os 10, mortos em um único dia, sua riqueza, tudo pelo que ele trabalhou, destruído, sua saúde, coberto de feridas dolorosas da cabeça aos pés. E no meio daquela dor insuportável, ele disse algo chocante. Minha alma tem tédio da vida. Jó chegou ao ponto de desejar nunca ter nascido. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Este não era alguém fraco. Este era um homem que a própria Bíblia chama de íntegro e justo. Um homem que temia a Deus e se desviava do mal. No entanto, ele caiu em um desespero tão profundo que ansiava pela morte. Jó disse: por que não morri no ventre? Por que não expirei ao sair da madre? Ele se sentia completamente abandonado, traído por Deus, incompreendido pelos amigos. Sua esposa lhe disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Seus amigos o acusaram de pecado oculto. Jó estava sozinho em sua dor, afogando-se em perguntas sem respostas. Soa familiar? A luta do rei Davi. Agora vamos falar sobre o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o pastor que derrotou Golias, o rei que unificou Israel, o adorador que escreveu os Salmos. Davi conhecia a depressão intimamente. Ouça suas palavras no Salmo 6. Estou cansado de gemer, toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Insônia. Choro constante. Exaustão. Davi sabia como era quando o sono não vinha. Quando as lágrimas eram sua única companhia na escuridão. Quando seu corpo parecia estar desistindo. No Salmo 42, ele escreveu: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Davi estava perguntando à própria alma: por que sou assim? Por que não consigo simplesmente sair disso? Ele se sentia esquecido por Deus, atacado por inimigos, oprimido pelas circunstâncias. E este era o homem que Deus escolheu para ser rei, o homem cuja linhagem traria o Messias. No entanto, ele lutava contra uma depressão profunda e escura. Jeremias, o profeta chorão. Depois temos Jeremias. Deus o chamou ainda jovem para ser profeta, para falar as palavras de Deus a uma nação rebelde. Jeremias obedeceu, fielmente, corajosamente. Mas o custo emocional foi devastador. Jeremias literalmente amaldiçoou o dia em que nasceu. Ouça estas palavras angustiantes de Jeremias 20. Maldito o dia em que nasci. O dia em que minha mãe me deu à luz não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho homem, alegrando-o muito. Por que não morri no ventre? Por que não expirei ao sair da madre? Para que visse trabalho e tristeza, e que meus dias se consumissem na confusão. Um porta-voz de Deus, desejando não existir. Jeremias chorou tanto pelo seu povo, que é chamado de o profeta chorão. Ele sentiu o peso de uma mensagem que ninguém queria ouvir,
a solidão de defender a verdade quando todos te rejeitam, a exaustão de se importar profundamente quando ninguém mais parece se importar, o desejo de morte de Jonas. E depois temos Jonas. Deus lhe disse para ir a Nínive e pregar. Jonas correu na direção oposta. Você conhece a história? Peixe grande, 3 dias. Ele finalmente obedeceu. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Depois que Nínive se arrependeu e Deus mostrou misericórdia, Jonas ficou irado. Tão irado que pediu para morrer. Não uma vez, mas 2 vezes no mesmo capítulo. Jonas 4:3. Ó Senhor, peço-te que me tires a vida, pois melhor me é morrer do que viver. Depois, novamente no versículo 8. Melhor me é morrer do que viver. Ele estava tão irado e desanimado que a morte parecia preferível à vida. Este era um profeta de Deus, sentado sob o sol quente, deprimido, irado, querendo que tudo acabasse. Deus não o fulminou por se sentir assim. Em vez disso, Deus perguntou gentilmente: é razoável essa tua ira? Deus se envolveu com as emoções de Jonas. Encontrou-o em sua escuridão. Ensinou-o sobre compaixão. Pause este vídeo agora mesmo e deixe seu like. Este simples gesto ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que estão lutando como você. Deixe um comentário com seus pensamentos. Queremos ouvir você. Você não está sozinho. A história de Elias. Mas de todos esses exemplos, há um que me impacta mais profundamente. A história de Elias. Porque Elias não estava fraco na fé quando caiu em depressão. Ele estava no seu auge absoluto. Deixe-me te levar de volta àquele momento. Elias tinha acabado de fazer parte de um dos maiores milagres de toda a Bíblia. No Monte Carmelo, diante de toda a nação de Israel, ele desafiou 450 profetas de Baal para um confronto. As regras eram simples. Ambos os lados preparariam um sacrifício, mas não acenderiam o fogo. Qualquer Deus que respondesse com fogo. Esse era o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal foram primeiro. Eles clamaram ao seu Deus da manhã até o meio-dia. Nada aconteceu. Eles dançaram ao redor do altar, gritaram mais alto, cortaram-se com espadas. Ainda nada. Então Elias se aproximou. E só para tornar ainda mais dramático, ele mandou molhar seu altar com água, 3 vezes, até a água encher a valeta ao redor. Então, Elias fez uma oração simples. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. E o fogo caiu. Não uma pequena chama, fogo do céu. Ele consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e até a água na valeta. A nação inteira caiu com o rosto em terra e gritou: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Foi a vitória espiritual mais épica imaginável. Elias então ordenou que os profetas de Baal fossem executados. Ele orou e a seca de 3 anos terminou com chuva. Ele correu à frente da carruagem do rei Acabe, sobrenaturalmente energizado. Este era Elias no seu momento mais forte, mais poderoso, mais ungido. Mas logo depois dessa vitória incrível, a rainha Jezabel soube o que aconteceu. E ela ficou furiosa. Ela enviou uma mensagem para Elias. Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Ela jurou matá-lo em 24 horas. E olha o que acontece. Elias, o mesmo profeta poderoso que acabou de chamar fogo do céu. Elias, que acabou de derrotar 450 falsos profetas. Elias, que acabou de terminar uma seca de 3 anos com sua oração. Elias
fugiu com medo. 1 Reis 19, 3-4 diz: Então ele teve medo e levantou-se, e para escapar com vida se foi. E ele mesmo caminhou no deserto um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. A depressão de Elias. Vamos analisar o que está acontecendo aqui, porque este é um caso clássico do que hoje chamaríamos de depressão clínica. Primeiro, isolamento. Elias fugiu sozinho. Ele deixou seu servo para trás. Ele se isolou no deserto. Um dos primeiros sinais de depressão, se afastar de todos. Segundo, exaustão. Ele caminhou um dia inteiro no deserto, fisicamente esgotado, emocionalmente drenado. Ele tinha acabado de experimentar um pico incrível, seguido de uma ameaça imediata. O colapso era inevitável. Terceiro, desesperança. Ele sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Já basta, toma a minha vida. Ele não via caminho à frente, nenhum motivo para continuar. A morte parecia o único alívio. Quarto, pensamento distorcido. Ele disse: Não sou melhor do que meus pais. Ele se sentia um fracasso, apesar de ter acabado de testemunhar um dos maiores milagres de todos os tempos. A depressão mente para você. Ela diz que você não vale nada, mesmo quando a evidência diz o contrário. Mais tarde no capítulo, ele diz a Deus: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. Eu sou o único que restou. Mas isso não era verdade. Deus mais tarde revela que havia 7.000 em Israel que não tinham se curvado a Baal. A depressão distorce a realidade. Faz você se sentir sozinho quando não está. Faz você se sentir um fracasso quando não é. A resposta de Deus a Elias. Agora aqui está o que é lindo. Aqui está o que me dá esperança toda vez que leio isso. A resposta de Deus à depressão de Elias. Deus não o repreendeu. Deus não disse: Cadê sua fé? Acabei de enviar fogo do céu e você tem medo de uma mulher? Deus não deu uma palestra sobre ingratidão. Deus não o abandonou. Em vez disso, olhe o que Deus fez. Primeiro, ele o deixou dormir. 1 Reis 19:5. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Descanso físico. Deus sabia que o corpo de Elias estava exausto. Às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer é tirar uma soneca. Segundo, ele providenciou comida e água. Um anjo o tocou e disse: Levanta-te e come. Havia pão e água providenciados. Isso aconteceu 2 vezes. Deus cuidou das necessidades físicas de Elias, porque às vezes a depressão tem raízes físicas. Falta de sono, má nutrição, exaustão. Deus não se importa apenas com sua alma. Ele se importa com seu corpo também. Terceiro, ele deu tempo. Depois de comer, Elias viajou 40 dias até o Monte Horebe. Deus não apressou o processo de cura. Ele deu a Elias espaço e tempo. Quarto, ele falou gentilmente. Quando Elias chegou à montanha, Deus lhe perguntou: Que fazes aqui, Elias? Não acusatório, mas convidando-o a se abrir. Então Deus lhe mostrou uma demonstração. Um grande vento despedaçou as montanhas, mas Deus não estava no vento. Um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Um fogo, mas Deus não estava no fogo. E então, um sussurro suave, uma voz mansa e delicada. E Deus estava no sussurro. Deus não estava vindo a Elias com poder e força. Ele estava vindo com gentileza e compaixão. Ele estava dizendo: Estou aqui, estou ouvindo, não estou zangado, fale comigo. Quinto, ele deu propósito renovado. Deus deu a Elias novas atribuições, ungir novos reis, ungir seu sucessor Eliseu. Deus deu a ele algo para esperar,
Uma razão para continuar. Propósito. O que isso nos ensina então? Voltando à pergunta do início. É assim que Deus quer? Que você carregue esse peso sozinho? Não. Deus não quer que você sofra eternamente. Mas Ele entende que, neste mundo quebrado, nestes corpos caídos, você vai sofrer. A grande verdade que a história de Elias nos ensina é esta: Deus não te abandona na depressão. Ele te encontra nela. Ele não fica à distância te condenando por ser fraco. Ele se aproxima com compaixão. Ele cuida do seu corpo. Sono, comida, descanso, saúde física. Ele cuida da sua alma, presença gentil, não exigências. Escuta, não sermões. Ele te dá propósito novamente, razões para continuar, esperança para amanhã. Você não é fraco. Você é humano. Se gigantes da fé como Elias, Davi, Jó, Jeremias e Jonas passaram por isso. Você não é fraco por passar também. Você é humano. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele não espera que você tenha tudo sob controle. Ele espera que você seja real com Ele. Salmo 34, 18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Onde está Deus quando você está deprimido? Ele está perto. Mais perto do que você pensa. Mais perto do que você sente. O que você pode fazer se você está passando por isso agora? Aqui está o que eu quero que você saiba. Primeiro, você não está sozinho. Milhões de pessoas lutam contra a depressão. Muitas delas são pessoas de fé. Muitas delas amam a Deus profundamente. Depressão não significa que você está falhando espiritualmente. Segundo, Deus não está decepcionado com você. Ele não está lá no céu balançando a cabeça para sua fraqueza. Ele está bem ali com você, chorando com você, te segurando. Terceiro, cuide do seu corpo. Durma, coma bem, mexa seu corpo, pegue sol. A depressão frequentemente tem componentes físicos. Não espiritualize tudo. Às vezes, você precisa de descanso, não de mais oração. Quarto, busque ajuda, converse com alguém. Um amigo, um pastor, um conselheiro, um terapeuta. Não há vergonha em buscar ajuda profissional. Deus também age através de médicos e medicamentos. Quinto, agarre-se ao propósito. Mesmo quando você não consegue ver o futuro claramente, confie que Deus tem planos para você. Planos de esperança, planos para o futuro, assim como Ele tinha mais para Elias fazer. Sexto, seja paciente consigo mesmo. A cura leva tempo. Elias não se recuperou imediatamente. Dê a si mesmo graça. Um dia de cada vez, às vezes, uma hora de cada vez. Uma palavra para quem ama alguém com depressão. Se alguém que você ama está lutando, não diga a eles para apenas ter mais fé. Não cite versículos bíblicos como se fossem feitiços mágicos. Não os faça se sentir culpados pela dor deles. Em vez disso, seja como Deus foi com Elias. Deixe-os descansar. Providencie suas necessidades práticas. Fale gentilmente. Ouça mais do que fala. Lembre-os de que eles têm propósito e, mais importante, apenas esteja presente a esperança. Aqui está a esperança na história de Elias. Ele passou por isso. Ele não ficou debaixo daquela árvore para sempre. Ele não morreu no deserto. Deus o trouxe através. E ele continuou seu ministério. Ele ungiu reis. Ele treinou Eliseu. Ele confrontou o mal. E no final de sua vida, ele nem mesmo morreu. Foi levado ao céu num redemoinho. Deus não tinha terminado com Elias. E ele não terminou com você. Esta temporada de escuridão, por mais longa e dolorosa que pareça, não é o fim da sua história. Você vai passar por isso, assim como Elias, assim como Davi, assim como Jó. Palavras finais. Deus vê você, Ele conhece sua dor, Ele conta suas lágrimas, Ele as coleta numa botija, diz a Bíblia,
Ele não está zangado com você, Ele não está decepcionado, Ele está perto e Ele está trabalhando, mesmo quando você não pode ver, mesmo quando você não pode sentir. Um dia de cada vez, um suspiro de cada vez, uma oração de cada vez. Com Deus ao seu lado, você vai conseguir passar por isso. Se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Deixe nos comentários: qual personagem bíblico te inspira na luta contra a escuridão? E inscreva-se no canal para não perder mais mensagens como esta, que podem trazer esperança e cura para a sua vida. Deus abençoe você. E lembre-se, você não está sozinho.